Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Jó, capítulos 15 a 17. O capítulo 15 dá sequência à segunda grande discussão entre Jó e seus amigos. Quem fala agora é Elifaz, o temanita. Ele agora retoma a palavra e intensifica ainda mais as críticas que havia feito a Jó anteriormente. Ele questiona Jó dizendo: será que um sábio daria respostas vazias? Será que encheria a si mesmo de vento leste? Argumentaria com palavras que de nada servem e com razões das quais nada se aproveita? Elifaz critica Jó por estar buscando autopromoção, por buscar justiça própria. E nisso ele repreende Jó, dizendo que o Jó fazia era, na verdade, destruir o temor de Deus. Era diminuir a devoção que era devida a Deus. Para Elifaz, Jó faz pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que os seus amigos dirigem a ele. Para Elifaz, Jó está se fazendo de vítima. Ele não está aceitando a repreensão dos amigos, que para eles é leve, são palavras suaves. Para Elifaz, Jó está agindo como um homem ímpio. Ele é como aquele que peca e, quando é disciplinado por Deus, peca ainda mais, por se rebelar e não aceitar a disciplina do Senhor. A resposta de Jó é iniciada por um profundo lamento. Todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Em seguida, Jó aponta novamente para a insensibilidade dos seus amigos, dizendo que ele também poderia estar no lugar deles e eles no lugar dele. Ele também poderia ser duro com eles. Na verdade, Jó se opõe a isso, dizendo que poderia fortalecê-los com suas palavras e consolá-los com seus lábios. Em seguida, Jó novamente reconhece a mão do Senhor por trás de todo o sofrimento. Ele sabia que foi o Senhor quem esgotou as suas forças. Ele sabia que o Senhor havia o esmagado, que foi na sua ira que o Senhor o despedaçou. Mas no auge de sua dor, Jó declara: já agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas encontra quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o do filho do homem contra o seu próximo. Jó deposita sua esperança no Senhor. No capítulo 17, Jó continua seu lamento, dizendo que seu espírito agora está consumido, os seus dias estão se apagando, e ele só tem diante de si a sua própria sepultura. Jó termina o seu lamento dizendo e perguntando: onde está a sua esperança? Onde está o seu ponto de descanso, o seu refúgio? Dessa forma, o texto está mostrando o agravamento da tensão entre Jó e seus amigos, entre aqueles que o acusam. Além de todo o sofrimento, Jó também sofria com os conselhos insensíveis, com as palavras dolorosas dos seus amigos. Ao intensificar a discussão, o texto também intensifica o contraste entre a teologia da retribuição imediata e a realidade do sofrimento de um justo. Para os primeiros leitores, provavelmente israelitas pós-exílicos enfrentando frustrações com o lento progresso da restauração, o texto visava denunciar interpretações simplistas da justiça de Deus. Mostra-se que o conhecimento do Senhor pode ser cruel quando não leva à aplicação correta, a uma boa teologia que leva ao conhecimento de Deus na realidade. Não apenas na ideia de Deus ser justo em punir o pecado, mas também em Deus apresentando o pecado como uma realidade presente na vida de todos, inclusive dos justos. Diante de todo o sofrimento, Jó reconhece que a sua única esperança estava nos céus, naquele que advoga sua causa diante de Deus. E essa esperança é confirmada e plenamente apresentada no Novo Testamento na pessoa de Cristo. Como o apóstolo João nos diz, nós temos um advogado junto ao Pai, alguém que intercede por nós, alguém que age em nosso favor. Como o autor aos Hebreus também descreve no seu texto, nós temos um sumo sacerdote que adentrou os céus, aquele que intercede por nós e age em nosso favor. Portanto, podemos ter o conforto de saber que temos a Cristo. Assim como Jó sofreu, apesar de sua justiça,
Cristo também foi moído. Agradou a Deus moê-lo, mesmo sendo ele justo. E isso mostra justamente a consequência do nosso pecado. Os amigos de Jó não estavam errados em reconhecer que o Senhor pune com justiça, que o Senhor age pesando a mão, mas Jó tipifica Cristo como aquele que sofreu de forma injusta, sem haver cometido pecado. Na verdade, Jó também era um pecador como nós, mas Cristo era perfeito em tudo que fazia. Por isso, Cristo é o exemplo ideal de que a teologia da retribuição não encontra satisfação nessa realidade, pois Cristo foi moído, apesar de sua perfeição. Mas isso não foi uma injustiça da parte de Deus, pois o sofrimento de Cristo aponta para o sofrimento que nós merecíamos. Por isso, reconheça que a satisfação para o seu sofrimento está em Cristo. Nada do que sofremos aqui pode ser comparado com a glória que há de vir se nós cremos em Cristo. O fato de nós pertencermos a Cristo e estarmos unidos com Ele não nos isenta do sofrimento, mas aponta para a realidade futura. Por mais que soframos aqui, nós podemos ter a certeza de que temos uma morada preparada a nós. Nós temos o novo céu e a nova terra que nos aguardam. E por isso devemos viver em integridade aqui. Mesmo com o sofrimento, mesmo com a pressão daqueles que não temem a Deus, nós precisamos nos manter fiéis, reconhecendo que o sofrimento nem sempre é consequência do pecado, pois Cristo levou toda a ira de Deus, toda a punição pelos nossos pecados sobre si. Que tenhamos então refrigério e consolo que é em Cristo.